E aí, pessoal, tudo bem? Várias competições importantes do esporte mundial foram interrompidas aí perto da sua reta final. Claro, não estou falando dos estaduais do Brasil, que não são a competição com mais espaço aí no calendário do esporte mundial. Estou falando das ligas europeias de futebol, né, a Champions League, mas principalmente as ligas nacionais, e a NBA. Né, elas estão paradas, a NHL também está parada nos Estados Unidos, e o beisebol nem começou, né? E elas estudam várias possibilidades sobre como concluir o seu campeonato, porque elas pararam perto de uma reta final aí, justamente que era o momento mais legal, que você vai definir campeão, classificados para mata-mata, aquelas coisas, a liga interrompida. E as possibilidades ali, já se adiou a Eurocopa para abrir espaço para o calendário do futebol na Europa, chegaram a se falar em criar mata-mata no futebol, no campeonato italiano com a classificação atual, já foi descartada essa hipótese, mas se chegou a falar, e daí estão tentando adaptar a tabela, ver o que dá para fazer, de repente praticamente emendar a atual temporada na próxima temporada, meio que eliminando, fazendo as férias muito curtas, várias possibilidades ali são estudadas, e uma começa a ganhar força, não significa que ela vá ser adotada, mas começa a se estudar com mais carinho na NBA e na Premier League, uma ideia em comum, né? Uma ideia que é bem parecida uma com a outra. E de onde vem essa ideia? Bom, essa ideia na verdade vem da China, porque a Liga Chinesa de Basquete talvez se torne uma liga que mereça muita atenção do meio esportivo. Não do público eu acho que o público não está se portando muito com a Liga Chinesa, mas de quem organiza as competições, acho que vale muito ficar de olho na Liga Chinesa de Basquete. E é o que a NBA está fazendo claramente, e o que dá toda a pinta de que a Premier League está fazendo também. No caso da NBA é informação, no caso da Premier League parece ter tudo a ver também com esse momento. Por qualquer questão, a Liga Chinesa de Basquete também foi paralisada, também segue o calendário do Hemisfério Norte, lá, o calendário de inverno, né, de agosto a maio. Não é como a Liga Chinesa de Futebol, que nem começou, né, que ela segue o nosso calendário solar, né, do futebol brasileiro. A Liga Chinesa de Basquete, ela já estava também andando, e ela parou em 24 de janeiro, foi o último jogo dela, depois parou, porque a China foi o ponto de origem da pandemia da Covid. Então tudo começou a se espalhar por lá, então lá também foi o primeiro lugar a sentir os efeitos e a ter que fechar tudo, né? E com isso, como foi o primeiro a fechar tudo, também é o primeiro a sentir a queda nos efeitos, nos números de contágio, de mortes, tudo. A China já está afrouxando algumas coisas, né? Algumas atividades já voltaram a ser permitidas, e a China vai aos poucos liberando a vida normal, tentando ali ver o que dá para fazer até voltar efetivamente tudo normal. Então a China provavelmente é o primeiro país em que vai dar para jogar alguma coisa normalmente, né? E a Liga Chinesa de Basquete está ali, ela tem uma situação de calendário parecida com o futebol da Europa e com a NBA. E o que a Liga Chinesa de Basquete está estudando? Isso não é oficial, mas isso foi a Liga Chinesa de Basquete está em conversas com a NBA, que a NBA foi consultar a Liga Chinesa de Basquete, a CBA, Chinese Basketball Association, e via NBA essa informação chegou sobre o que os chineses estão estudando. A possibilidade maior da Liga Chinesa de Basquete, que é uma liga que tem times espalhados por boa parte da China, muitos times ficam aí numa faixa a 1.000 quilômetros da costa, né, no Mar do Sul da China, no Mar do Japão, naquele pedaço ali, mas tem time em Sichuan, no meio do país, e tem time em Xinjiang, que é quase no Cazaquistão, então lá no meio da Ásia. Então tem times espalhados ali por um espaço geográfico muito grande. A ideia deles é pegar esses 20 times e juntarem todos em uma cidade só, ou juntar 10 em uma e 10 na outra. Essas cidades seriam Dongguan ou Qingdao, são as duas cidades candidatas, porque são cidades que foram pouco afetadas pela pandemia, porque elas conseguiram se fechar mais rápido e não sofreram tantos efeitos. Então, juntando todos os times num lugar só, ou dividindo em dois grupos ali, um numa metade e outro na outra, a ideia seria você isolar os times, colocarem eles dentro de uma bolha nessas cidades. Eles ficariam numa concentração
em que todos os jogadores estão juntos, e ali teriam feito todos os procedimentos para ali ser um lugar sem contaminação nenhuma, e os jogadores só sairiam da concentração para o ginásio, onde eles jogariam e voltariam. O risco de contágio do jogador seria mínimo, porque mesmo sendo basquete esporte de contato, você está contando que o outro time também não tem jogadores infectados, porque como eles estariam em isolamento ali na concentração, estariam passando por exames médicos permanentes para ver se está todo mundo bem. Os jogadores estrangeiros que na época da pandemia foram mandados de volta para os seus países, agora eles já foi requisitado o retorno deles, eles já retornaram à China. Foi semana passada que eles retornaram. Neste momento eles estão em quarentena e estão passando por teste para ver se estão ok. E se estiverem ok, eles se integrariam ao elenco. Então, nessa bolha do basquete estaria todo mundo livre. Então, os funcionários dos clubes que estariam trabalhando nessa operação toda também seriam testados, também ficariam nessa bolha. E os clubes ficariam da concentração para o ginásio, do ginásio para a concentração. Não teria público, obviamente, seriam jogos de portões fechados. Então, como os times jogariam de portões fechados, não teriam faturamento de bilheteria, tudo, não seria um impacto tão grande assim você jogar em campo neutro, né? Porque na verdade não faria tanta diferença assim. E isso permitiria, botando os times dentro de bolhas, permitiria que você fizesse os jogos com pouco risco e o jogo transmite na TV tudo. Seria essa a ideia da China. Tem uma questão aí óbvia, né? Na China é muito mais fácil você obrigar os jogadores e os times e todo mundo a se sujeitar a isso, porque é uma ditadura, é um país que tem o governo tem muita força muito grande, tudo que o governo mandar, você vai lá e faz, né? Então isso, no caso da China, pode ser imposto. No caso da Premier League ou da NBA, teria que ser negociado. Então a coisa não é tão fácil. Mas a NBA e a Premier League estão pensando em coisas parecidas. O plano da NBA seria colocar todo mundo em uma cidade só. Não é o plano da NBA, tá? Um dos planos da NBA. O plano da NBA, que é inspirado no chinês, tem outro. A NBA está com várias possibilidades ali na mesa, né? Essa é uma delas, noticiada pela ESPN americana neste domingo. A NBA colocaria todos os times em uma cidade só, de preferência uma cidade no meio oeste, porque é a região dos Estados Unidos menos afetada, e talvez até uma cidade que não tenha um time da NBA, daí ficaria realmente um campo neutro. Las Vegas é até uma candidata, porque em Las Vegas dá para fechar um hotel, pega um hotel cassino ali, você fecha, ele faz todo o cuidado ali de descontaminação, você fecha esse hotel e você consegue botar todos os times num hotel só, num ambiente só. Aquele ambiente vira uma bolha. E tem hotel em Las Vegas com ginásio, né? Inclusive o Las Vegas Aces, que é um time da WNBA de basquete, o ginásio dele fica dentro do Mandalay Bay, que é um hotel, né? Então daria para fazer isso, né? Vários hotéis lá tem ginásio, até onde tem luta de boxe também, tudo. Então dá para fazer alguma coisa ali. Você não precisa de torcida, então não precisa ter uma capacidade de público grande, você só precisa transmitir os jogos. Las Vegas é uma candidata, mas outras cidades também são candidatas, até instalações universitárias também seria uma possibilidade, aproveitando um ginásio da universidade e os alojamentos dessa universidade para os jogadores ficarem. Também poderia ser uma possibilidade de criar uma bolha. E daí não importa se a cidade tem ou não time na NBA, porque seria tudo campo neutro. Talvez até fosse melhor para ficar mais neutro, né? A NBA está estudando isso. O LeBron James já disse que não vai topar isso, mas a liga conta que se chegarem à conclusão de que essa é a única possibilidade de você retomar o campeonato mais cedo, de você antecipar em um mês, por exemplo, o reinício do campeonato, talvez fosse uma coisa mais fácil de convencer os jogadores, mas teria que negociar, é diferente. A Premier League também tá pensando em uma coisa assim, né? A Premier League saiu uma matéria no The Independent, eu vou deixar os links da ESPN e do The Independent aqui embaixo na descrição, tá? A Premier League também tá pensando, os dois links em inglês,
tá? A Premier League também está pensando numa coisa assim, então isolaria os jogadores em concentrações, pegando algumas cidades, só que a ideia da Premier League seria, ainda está um pouco em desenvolvimento, mas talvez fazer até como uma Copa do Mundo. Então você deixa os jogadores em uma ou duas cidades, todos em concentrações ali isolados, e como eles ficam na Copa do Mundo, né, quando viajam, e fica todo o time numa concentração isolado e longe da família. E vender a ideia de que é como se fosse uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa é o jeito que eles estão talvez usando para de repente vender a ideia para os jogadores e falarem para os jogadores que não é um sacrifício tão grande ficar um mês isolado do mundo, da família, né? Então os jogadores ficariam ali numa concentração descontaminada, iriam para o estádio só para jogar e voltar. A tabela seria feita com jogos todos os dias. Eles montariam a tabela até de um jeito para ter jogo todo dia, até porque estariam todos usando um ou dois estádios só, dividindo tudo em um ou dois estádios, então não dá para jogar vários jogos ao mesmo tempo. Então os jogos seriam bem escalonados, e a rodada seria, sei lá, de repente 4 horários num dia, 4 jogos num dia, um atrás do outro, depois 3 no outro, depois 3 no outro, fazer alguma coisa assim para você passar na TV, e todos os jogos seriam transmitidos na TV aberta na Inglaterra. O governo garantiria isso, o governo já teria tido ciência dessa proposta e já teria bancado essa ideia, e os jogos seriam transmitidos em TV aberta, porque daí ninguém seria prejudicado, já que ninguém poderia ir ao estádio ver os jogos, mesmo quem tem ingresso, e isso talvez garantisse que o campeonato terminaria. Essa é a ideia da Premier League. Então você vê que uma ideia que surge na NBA e na Premier League justamente no mesmo fim de semana, que converge com a ideia dos chineses: botar o futebol botar o esporte, né, as equipes e as praças esportivas dentro de uma bolha, em que ali você garante que nada está contaminado, e assim você retoma as atividades. Eu acho interessante falar nisso, porque se der certo, se a ideia chinesa der certo na China, e de repente a NBA ou a Premier League aplicam, as outras ligas do mundo podem ir no mesmo caminho. Acho que no Brasil não, porque falta só um pouquinho de estadual, e depois seria muito complicado negociar isso aqui no Brasil. Acho que o Brasil vai tentar realizar a tabela, mas na Europa seria mais comum ver essa possibilidade. Mesmo na Major League Baseball nos Estados Unidos, que não começou, então ela poderia até atrasar o seu início, pode-se fazer isso. A Major League Baseball teria uma vantagem muito grande. Todos os times têm um centro de treinamento, tem uma concentração com um estádio pequeno no Arizona ou na Flórida. Então eles conseguiriam criar essas bolhas no Arizona e na Flórida, nas suas instalações de pré-temporada, e ficarem lá. Metade dos times na Flórida, metade no Arizona, ou mesmo todos no Arizona, onde todos ocupam um espaço muito pequeno ali, e jogar lá fazendo esse esquema de bolha. Então é uma possibilidade que pode crescer aí como um caminho viável para retomar o esporte, mesmo sem público, mas pelo menos a atividade retoma. Na Ásia, algo parecido já acontece, na verdade, nunca deixou de acontecer, tá? No Japão e na Coreia do Sul, a temporada do beisebol estava prestes a começar e ela foi adiada, mas os times não pararam suas atividades. Os jogadores foram colocados em concentração, e essa concentração virou uma bolha em que tudo é garantido ali para não ter contágio, e os jogadores saem e fazem jogos de pré-temporada nos estádios e depois voltam para o hotel. Os jogadores têm ficado assim desde que a epidemia chegou a esses países, mas eles não ficaram parados. No caso do Japão, eu conversei com o brasileiro Thiago Vieira, que é arremessador do Yomiuri Giants. Ele até contou que ele está sozinho no Japão, a família dele ficou no Brasil, mas já era uma coisa que eles tinham programado. Mas os jogadores japoneses do time que tem família, a família foi liberada para ficar no hotel com eles. Então eles não estão ficando longe da família, eles ficam no hotel com a família e ficam nessa bolha ali, saindo do hotel para o estádio para fazer jogos, só que são só jogos de pré-temporada, não são jogos oficiais, e cada time está na sua cidade. Mas então na Ásia,
esse conceito de bolha já não deixou de ser adotado. Foi adotado durante todo o tempo aí no beisebol sul-coreano e no japonês, e no futebol japonês também. Tá? Os chineses adotariam ele para a competição mesmo, como solução para retomar o campeonato. Eu acho importante ver se isso funciona, porque essa data de retorno das atividades ao normal nos países ainda é meio perigosa, porque mesmo quando os casos estão caindo, é difícil ter certeza absoluta de quanto o vírus já sumiu. Mas se os chineses adotarem isso e funcionar, é bem possível que outras ligas comecem a adotar, até porque a Premier League e a NBA já estão olhando com muito carinho para essa ideia. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e tchau!